Então, aqui o primeiro conceito é esse de fluxo circular da renda, com essa noção de que a gente tem três agregados macroeconômicos acontecendo ao mesmo tempo. Então, de um lado da despesa, a gente tem que olhar para as famílias, para o consumo das famílias, que é o que elas compram em termos de produção. O que elas gastam em consumo, ou seja, se elas gastam toda a sua renda em consumo, elas só podem consumir aquilo que foi produzido. Então, tudo que elas consumirem de produção vai ser exatamente a produção nacional feita pelas unidades produtivas, que vai ser o somatório dos preços e das quantidades que foram produzidas ali. Além disso, ainda tem um outro agregado que é chamado de renda. Para a família consumir os produtos que foram feitos pelas unidades produtivas, a família precisa gastar os seus salários. Aqui existe uma soma de outros elementos, né? Juros, aluguéis e lucros, por exemplo. Então, as unidades produtivas têm lucro, as famílias ganham salário. Então, se somar salários e lucros, a gente tem o agregado chamado renda nacional. Então, esses três elementos aqui, despesa nacional, produto nacional e renda nacional, eles têm que ser contabilmente equivalentes. Então, sempre existe um somatório em que esses três itens vão ser iguais, ok? Essa é a identidade contábil fundamental da contabilidade social. Vocês vão ver que existem três óticas para o cálculo, por exemplo, do produto nacional, da despesa nacional ou da renda nacional. Então, a ótica da despesa, da renda e do produto, beleza? São essas três óticas aqui. Então, um esquema simples de fluxo de renda já mostra, já consegue evidenciar como que esses três agregados conseguem ser produzidos ao mesmo tempo. Alguma questão aí, pessoal, que ficou meio complicada de entender? Então, é um esqueminha básico, assim, né, de dois setores, né? Depois ele começa a se tornar um esquema um pouco mais complexo para uma economia com todos os setores, né? Mas o importante é entender aqui como que acontece isso, né? As famílias são contratadas pelas empresas, as empresas produzem e pagam as famílias na forma de salário, as famílias consomem aquilo que elas mesmas produziram na forma de consumo, gastando o seu salário. Então, esses três agregados macroeconômicos são contabilmente iguais ali, né? E aqui a gente tem dois fluxos, o fluxo real, que é esse pontilhadinho, e o fluxo monetário, que é esse contínuo, né? Então, vamos dar sequência aqui. Aqui ele está explicando o que é salário, o que é aluguel, o que é lucro. É interessante vocês saberem juros, qual é a diferença entre eles, o papel do lucro, né? O que é um lucro, por exemplo, vendas e custos aqui, e como que você faz o cálculo do rendimento, né? O lucro é a renda do capitalista, né? A renda do empresário. Então, o lucro é a renda dele, né? Assim como o salário é a renda do trabalhador, o lucro é a renda do empresário, né? O juros, por exemplo, é o lucro, ou o juro é a renda de quem empresta um determinado recurso. Então, os bancos, por exemplo, ganham juros, né? O aluguel é de quem passa a posse de um determinado meio de produção, né, ou recurso, por exemplo, o fator de produção terra ou capital. E o aluguel, ele se deve a isso, né, uma remuneração por ter feito esse contrato de aluguel, né? Então, são as diferentes formas de renda aí. Aqui são as três óticas de mensuração que eu tinha falado para vocês, o que é a do produto, a de despesa e da renda. O produto é esse somatório de
de mercadorias são produzidas em um determinado período. A despesa é como essas mercadorias que foram produzidas em um determinado período foram consumidas. Então, você vai ver que tem o consumo das famílias, tem o investimento das empresas. Investimento das empresas é a aquisição de material, né? É a aquisição de matérias-primas, é a aquisição de capital, né, que a gente chama de um capital fixo, né, que está envolvido com maquinário, com instalações, né, com plantas produtivas, né? Essa é a ótica da despesa. A ótica da renda é essa ótica da retribuição pelos fatores de produção, né? Então, a gente está falando de salário, de lucro, juro, aluguel. No caso do governo, a gente pode estar falando de impostos, né? A renda do governo tem a ver com isso, né? Então, são três formas de medir um fluxo da produção corrente, né? Então, aqui tem um conceito de produto nacional, que é esse PN aqui, que ele está usando o tempo inteiro, né, nesse capítulo. Então, produto nacional é o valor de todos os bens e serviços finais produzidos em determinado período de tempo. Então, ele tem aqui a ideia de valor, a ideia de bens finais e a ideia de período de tempo. O que são bens finais? São bens que não são utilizados por outras empresas, tá, pessoal? Bens finais são bens que servem ao consumidor final, não ao consumidor intermediário, né? Não estamos falando aqui de uma troca empresa-empresa, mas de uma troca empresa-consumidor. O que é o valor, pessoal? O valor é o somatório de preços vezes quantidades. Cada mercadoria tem um preço. Para eu poder somar as mercadorias, o que eu faço? Eu não posso somar melancia com abacaxi. Mas sabendo que uma melancia custa tantos reais e um abacaxi custa tantos reais, eu posso somar quantidades e quantidades multiplicadas pelos preços, para saber quanto em termos de valor eu tenho de abacaxi e de melancia. Aí eu consigo fazer. Beleza? É por isso que é tão útil entender também o fluxo monetário. E o período de tempo também é uma variável importante, porque a gente está falando um, de um intervalo de tempo, né, corrente. A gente está falando do Produto Nacional de 2000, 2005, 2021. Então, é super importante isso. Aqui, vocês estão vendo que o Produto Nacional é um somatório, que é esse E aqui, que é o sigma, né, de preços vezes quantidades. Aqui, ele dividiu esses preços vezes quantidades aqui por setores, né, e aqui ele está explicando o que é cada setor. Eu não vou lembrar qual que é o grupo específico, quais são os membros que estão aqui, mas tem um grupo que ficou com esse cálculo do PIB para os municípios do Vale do Viema. E aí apareceu um cálculo para a gente, estava conversando com esse grupo, exatamente envolvendo essa divisão entre setores, né? Só que era um cálculo que estava um pouco dúbio, porque não indicava fonte e tal. Mas a ideia é essa, a produção de cada setor desse, se você somar o valor que cada setor produziu, você vai ter produção total, né? Que a gente vai chamar de produto nacional. A gente está falando em termos gerais, né? Se a gente fosse falar em termos de Vale e IVM, a gente poderia pegar o setor primário de todos os municípios, o setor secundário de todos os municípios, o setor terciário de todos os municípios, somar isso e a gente teria o produto do Vale do Iviema. É claro que a gente pode conseguir esse número sem recorrer a esses cálculos, né, de divisão por setor aqui de cada município, mas seria possível fazer através disso. O conceito de despesa nacional é mais simples, ele está relacionado a despesas de consumo aqui, quando a gente está falando só de um setor, né, o setor famílias, por exemplo. É o que é gasto
em consumo final, tá, pessoal? A gente não está falando de consumo intermediário. Então, não estou falando da compra que uma empresa faz de matérias-primas de outra empresa. Eu estou falando de uma relação consumidor final e empresa. Aquela relação, por exemplo, de um consumidor que vai ao mercado comprar o seu arroz, a sua batata, o seu feijão, sua carne. Esse é o consumo final. Ou do consumidor que utiliza energia elétrica, que utiliza combustível, né, que utiliza itens de farmácia, de higiene pessoal. É esse tipo de consumo que a gente está falando, beleza? Consumo pessoa física, beleza? Dando sequência aqui, conceito de renda nacional. Esse é o conceito aqui que a gente tem, até que de uma forma mais intuitiva, né? Que é esse somatório de salário, aluguéis, lucros, juros, né? Então, a renda nacional é somatório, tudo é um somatório, né? Renda nacional é um somatório de rendas, despesa nacional é um somatório de gastos, produto nacional é um somatório de valores, beleza? E, no final, a gente tem que todas essas variáveis aqui, despesa, renda e produto, tem que ser iguais, né? Que é a identidade básica das contas nacionais. Produção igual a vendas. Então, só de você falar que produção é igual a vendas, para esse período de análise macroeconômico, né? Isso significa que você vai ter que produto é igual ao valor, que é igual à despesa, que é igual à geração de uma renda. Então, sempre vai ter essa igualdade no nível da análise macroeconômica, tá, pessoal? Então, mas acontece a todo momento essa igualdade? Não, não acontece. Mas a ideia, um pressuposto que tem aqui interno à contabilidade social é que, ao fim de um período, existe a identidade contábil entre essas óticas de cálculo da produção, da despesa e da renda nacional. Beleza? E aí surge um conceito de valor adicionado, tá? O que é o valor adicionado? Existe muito debate, por exemplo, se a gente deve fazer uma reforma tributária que incida somente sobre valor adicionado. Ela para de incidir sobre salário, sobre lucro diretamente, e ela vai incidir sobre valor adicionado, aquilo que a empresa gerou de lucro, né? Então, por exemplo, o Paraguai faz o IVA, né, que é o Imposto sobre Valor Adicionado, e seria uma opção também fazer o IVA para o Brasil, uma reforma tributária, né, que nunca acontece, né, uma discussão que é feita, mas ela, politicamente, ela não vai para frente, né? Qual que é a ideia de valor adicionado? Valor adicionado é o valor bruto da produção, ou seja, é a ideia de que um somatório de todos os produtos, né, que é feito através do preço de cada produto. Então, você tem lá 10 maçãs, cada maçã custa R$ 3. Então, você soma lá o valor das maçãs, dá 30. Abacaxi, você tem 10 abacaxis também, cada abacaxi está R$ 3. Então, você tem R$ 30 de abacaxi e R$ 30 de maçã. Em termos de valor, você tem R$ 60. Então, esse é o valor bruto da produção. Agora, eu tenho que retirar do valor bruto da produção aquilo que foi consumido por outras empresas. Né? Então, vamos supor lá que a empresa comprou maçã para, sei lá, ela foi fazer suco de maçã. Então, é uma matéria-prima para ela. Então, ela usou metade da minha produção, ela usou para fazer suco. Então, metade da minha produção se eu tinha 10 maçãs, metade da minha produção é de 5 maçãs. Então, eu tenho que descontar de todo esse valor que eu tinha, que era 60, eu tenho que descontar 5 maçãs. 5 maçãs é R$ 3 cada, dá um valor de R$ 15. Então, 60 menos 15
eu tenho valor adicionado de R$ 45. Você vê que lá da produção bruta, do valor bruto que eu tinha de R$ 60, eu tenho que descontar aquilo que foi consumido por outra empresa. Então, foram R$ 15 consumidos por outra empresa. Então, eu tenho que tirar 60 menos 15, deu 45. O valor adicionado é isso, né? Esse excedente em relação ao consumo que foi feito por uma relação de empresa a empresa, né? O valor bruto da produção também é conhecido como faturamento ou receita de venda. Então, o nome de receita ou de faturamento, o nome contábil diz para a contabilidade social, né, na macroeconomia, é valor bruto de produção. Beleza? Então, aqui vocês vão pegar um exemplo que ele vai desenvolver para vocês verem exatamente isso que eu vou falar para vocês de uma forma mais precária, né? Aqui é desenvolvido de uma forma um pouco mais sofisticada, né? Ainda assim, vocês vão ver ali que produto nacional igual a despesa nacional igual a renda nacional, que é igual ao valor adicionado, tá? O valor adicionado aqui, nesse caso do exemplo que ele está dando aqui, é de R$ 1 milhão, beleza? Vamos seguindo aqui. Economia de dois setores, né? Aquela economia ele tinha um setor só, agora dois setores com. Não, tinha dois setores, mas agora tem um setor, tem dois setores com formação de capital. O que significa que essa formação de capital? Significa que agora tem o que nós chamamos de investimento. Então, investimento significa a aquisição de bens de produção por parte das empresas. Para adquirir bens de produção, as empresas têm que fazer um gasto. Isso significa que vai ter um incremento da despesa. Se tem um incremento da despesa, que as empresas vão estar fazendo um gasto em bens de produção, alguém precisa produzir esses bens. Então, alguém produz esses bens e para produzir esses bens precisa contratar gente. Então, paga salários. Vejam só que uma coisa vai puxando a outra. Então, sempre o equilíbrio entre renda, despesa e produto, ele vai sendo perseguido ao longo do tempo, né? Então, tem os pressupostos aqui, vocês vão ver que, no final das contas, há uma complicação em termos de fluxo circular da renda, para onde a renda está indo, para onde o dinheiro está indo e para onde o fluxo real está indo, ou seja, das quantidades, né, de trabalho e produção, e a gente está vendo que, no final, essas coisas vão se igualando, né? Aqui tem um conceito importante, o conceito de poupança. O que é o conceito de poupança? A poupança, ela é a diferença entre aquilo que é da renda que é utilizado para o consumo e aquilo da renda que não é gasto em consumo. Então, o S de poupança, né, vem em inglês savings, por isso que é S, ele é igual ao RN, que é a renda nacional, menos aquela parte da renda que foi utilizada em consumo. Não, o consumo agregado, é o C. Né? Junto com o conceito de poupança, vem o conceito de investimento. Qual que é a ideia que está atrelada aí? De que o financiamento de qualquer investimento vem através da poupança. É isso que está atrelado ali. Ou seja, você precisa poupar para poder investir. Essa é a ideia central que está implícita nesse modelo. Mas a gente vai ver também que o investimento, como ele aumenta a renda, ele também gera um incremento de poupança. Se a gente está investindo, se as empresas estão comprando bens de produção de outras empresas, as outras empresas têm que, então, contratar gente para poder fazer esses meios de produção, né, esses bens de produção. Quando as empresas contratam mais gente, significa que elas vão estar pagando mais renda para essas pessoas. Né? Mais gente está recebendo renda. Mais gente, então, recebendo renda, mais gente vai ter um gasto.
em consumo, por exemplo, não consumindo tudo em poupança, em produtos, né, bens finais, uma parte vai para poupança. Então, esse incremento a mais que a gente teve de investimento, lá na frente, gerou mais poupança no final. Então, essas coisas vão se igualando ao longo do tempo. Então, a gente vê aqui uma diferenciação de dois bens, bens de consumo e bens de investimento, ou bens de produção, tá, pessoal? Também é um sinônimo. Então, os bens de investimento não são consumidos, fazendo parte da produção, tem como objetivo aumentar a riqueza, isto é, a capacidade produtiva, beleza? Mas a gente pode dizer também que esses bens de investimento, eles são consumidos, né? Quando você tem a depreciação do maquinário que a empresa utiliza, está havendo um consumo ali, um consumo produtivo, né? Uma graxa, por exemplo, uma mola, né? Um pneu de um veículo que é utilizado na produção. Então, isso vai sendo consumido, né? Vai sendo depreciado, vai se tornando obsoleto. Então, existe um consumo também. Se não são consumidos, é só para dizer assim, ó, existe uma diferença entre bens de investimento e bens de consumo. Os bens de consumo são consumidos, os bens de investimento não são. Mas, assim, se você for na prática, você vai ver que os bens de investimento têm um tipo de consumo também, que é chamado de depreciação. Tá? Então, o investimento é o gasto em bens que representam o aumento da capacidade produtiva da economia. Isso é da capacidade de gerar rendas futuras. Então, ele também é chamado de taxa de acumulação de capital. Investimento é o gasto em bens produzidos, que não foram consumidos. Ou seja, investimentos também é uma diferença entre o produto nacional e aquela parte do produto nacional que foi utilizada para consumo das famílias. Então, vocês vão ver que investimento é igual a todo o produto, menos aquilo que as famílias consumiram daquele produto. Vocês vão ver que I, que é o investimento, é igual a PN menos C. Se a gente sabe que I é igual a PN menos C, e voltando lá, a gente sabe que S é igual a RN menos C, a gente sabe que RN é igual a PN, né? Porque a renda nacional tem que ser igual à despesa nacional, né? Igual ao produto nacional também. Se a gente substitui, a gente vai encontrar que S de poupança é igual a I de investimento. Ou seja, a poupança ela vai se igualar matematicamente ou contabilmente a um investimento, né? Embora a gente não tenha ali na forma contábil quem que gera quem, a gente sabe que em termos de valores monetários as duas coisas têm que se igualar. Para entender um pouco mais do investimento, o investimento ele é traduzido em dois termos. Um termo se chama formação bruta de capital fixo. O que é isso? É o gasto que uma empresa faz adquirindo matéria-prima, adquirindo maquinário, adquirindo instalações, adquirindo plantas produtivas, né, para poder expandir sua capacidade de produção. Isso é formação bruta de capital fixo. O outro elemento aqui é que a gente chama de variação de estoques. O que é a variação de estoque? Vamos supor lá que a empresa produziu 500 mil unidades de um produto X e ela vendeu 400 mil unidades. Então, ela acumulou um estoque. Nesse período foi de 100 mil unidades, né? Então, isso gerou estoque. Esse estoque vai para o próximo período. No próximo período, ela não vai precisar produzir as 500 mil unidades de novo. Ela produz agora só 400 mil. Porque se ela produzir 500 mil unidades de novo, ela vai ter 600 mil unidades à disposição. Ou seja, o estoque, ele é um incremento de produção para o próximo período. Então, a acumulação de estoque, ela funciona como um investimento por causa disso. Professor, tem como ter desinvestimento? Tem. Por exemplo, empresas que não fazem aquisição de material, não investem comprando maquinários mais modernos,
elas simplesmente vão utilizando a capacidade produtiva que elas sempre tiveram. Qual que é a questão? O capital ele se deprecia, ele vai sendo consumido de uma forma produtiva. Se você não forma capital fixo, você está perdendo o valor desse capital. Vamos supor que você não tenha acúmulo de estoque no período, que você venda todos os produtos que você faz. Se você não forma nenhum capital nesse período, esse capital começou a perder valor na forma de depreciação. Se você não forma capital e deixa ele se depreciar, o que está acontecendo no final, como você não acumulou estoque no período, simplesmente, ao invés de você gerar investimento, você está gerando desinvestimento, porque o seu capital está perdendo valor. Então, isso acontece. No Brasil, a taxa de investimento é tão baixa que eu acho que isso acontece em inúmeras empresas. Empresas, principalmente, que têm uma administração familiar ainda, que não assim, se modernizaram, né, em nível de gestão, por exemplo, são empresas em que isso geralmente acontece, né, em que geralmente alguém da família, um patriarca ou uma matriarca e tal, que tem que ficar checando tudo, ficar à frente do negócio, de repente chega uma idade que isso não é possível, e os herdeiros, eles não estão em consenso sobre o que fazer com o negócio, e aí vão deixando o negócio se acabar, né? Não fazem mais investimentos. Então, o capital vai perdendo valor, e o que vai acontecendo, na verdade, é um desinvestimento. Pode acontecer. Então, aqui, ó, vocês vão ver aqui o conceito de depreciação. Então, foi isso exatamente que eu falei para vocês. A diferença entre investimento bruto e líquido. Então, a diferença é exatamente a questão da depreciação. Investimento bruto não considera depreciação, o líquido considera. Assim como o produto nacional bruto e o líquido, né? Então, é só acrescentar a depreciação na nossa análise. Então, aqui a gente está vendo uma identidade entre poupança e investimento, que foi aquela que eu expliquei, né? Então, aqui tem alguns exemplos, né, interessantes para, né, de suponha e tal, para exercitar aquilo que está sendo colocado, né, nessa parte. E aqui, nesse item 2.3, ele acrescenta o governo, né? Então, o terceiro setor é o governo. O primeiro setor é a família, o segundo setor é a empresa, terceiro setor, o setor público, né? Isso não são setores da produção, tá, pessoal? Primeiro setor da produção, agropecuária, segundo setor indústria, terceiro setor serviços, né? Assim que a gente conhece setores da produção, né? Porque a gente está falando de setores em relação à formação da renda nacional, informação da despesa nacional, por exemplo, né? Então, receita fiscal do governo aqui. O que é essa receita fiscal? Impostos indiretos que vão incidir sobre o consumo, né, normalmente, de bens e serviços, né? Então, aqui ele dá o exemplo do ICMS, do IPI, né, o ICMS que a gente paga na energia elétrica, por exemplo, o IPI que a gente paga em carro, que a gente paga em eletrônico, né? E os impostos diretos que aqui eles vão incidir sobre renda e riqueza, né? As pessoas físicas e jurídicas, exemplo, imposto de renda, IPTU, né? Então, são impostos que são de natureza direta. Então, a natureza direta dos impostos significa que eles vão ser cobrados geralmente em fonte, né? Essa é a ideia desse direto. E são impostos também que são considerados impostos progressivos, porque quanto maior a sua renda e maior a sua riqueza, mais imposto você vai pagar. A questão é, por exemplo, quem paga mais imposto proporcionalmente no Brasil, somando impostos indiretos e impostos diretos, quem paga mais imposto é aquele que tem menos renda, aquele que tem menos riqueza. A gente tem esse contrassenso na nossa estrutura tributária.
Então, a gente precisaria fazer uma reforma para exatamente deslocar essa cobrança em cima de quem tem menos renda e riqueza para aqueles que têm mais renda e riqueza, para que a gente tenha uma balança distributiva mais igualitária, né? Ou seja, voltada exatamente para a capacidade de pagamento. Quem tem uma maior capacidade, paga mais. Quem tem uma menor capacidade, paga menos. A ideia de justiça tributária está envolvida com isso, né? Além dos impostos, existem as contribuições à Previdência Social, né, que a gente pagaria de INSS, por exemplo, dos servidores públicos, dependendo do, né, da origem desses servidores, eles pagam também contribuições para regimes próprios de previdência, né? Então, por exemplo, servidores da Universidade Federal. Então, eles pagam, nós pagamos ali um regime próprio de previdência. No caso, esse regime próprio, ele está indexado ao INSS, por exemplo. Eu pago exatamente aquilo que se paga por um trabalhador do serviço privado em relação à contribuição do INSS, por exemplo. Então, outras receitas de governo são as taxas, por exemplo. Então, a taxa de pedágio, né, que ele dá o exemplo aqui para a gente. Tá, mais alguém chegando. Estamos em 24 agora, beleza. Então, a receita fiscal do governo está envolvida com isso, né? A gente chama tudo isso aqui de tributos, tá, pessoal? Mas se a gente for dividir certinho, a gente vai encontrar essa escala aqui de impostos, contribuições, gastos do governo, gastos dos ministérios, por exemplo, que é a administração pública, né? Aí ele tem a definição certinha, ele vai trazendo. Gastos das empresas públicas, sociedade de economia mista, gasto com transferência e subsídio. Então, aí vocês podem ler certinho o que é cada gasto desse. É importante saber, porque o exercício pode trazer simplesmente um gasto que você não sabe se ele vai, como que ele vai entrar na conta, né? Então, o 2.3.3, conceitos de produto nacional, preços de mercado e produto nacional, custo de fator. Então, vocês vão ver que a preço de mercado, quando você vai comprar uma coisa no mercado, é cheio de imposto. Custo de fatores é quando sai da fábrica, está sem imposto ainda. Essa é a ideia que está implícita aí. Então, a gente vai ver isso aqui agora. Produto nacional, preços de mercado. É o PN, né, que é o Produto Nacional, que é aquele valor todo somatório de preços e quantidades dos produtos, né? Medida a partir dos valores transacionados no mercado, ou seja, medido pelo preço pago pelo consumidor final, esse aqui, que é o Produto Nacional, preço de mercado, PNPM, minúsculo ali. Custo de fator. Custo de fator é a partir dos valores que refletem os custos de produção, né? É um preço de fábrica antes de imposto. Então, a diferença está nisso, né? Quando fazem uma promoção ali, anunciam, né? Preço de fábrica. Então, o que é o preço de fábrica? Essa ideia de que não vai ter o custo que você teria adicionado, que seria o custo de impostos, né? Quando, por exemplo, tem aqueles dias da gasolina sem imposto, por exemplo, seria uma gasolina a custo de fatores, né? Então, a diferença que ele está mostrando para a gente, como é que chega no preço de mercado, a partir do custo de fatores, né? Então, você teria que somar os impostos indiretos, que são esse TI, menos o subsídio. São sub ali. Então, se você quer achar o preço de mercado pelo custo de fatores, você tem esse custo de fatores calculado aqui, como é que você acha o preço de mercado? É só somar os tributos indiretos menos aquilo que o governo gasta em termos de subsídio, beleza? Só fazer essa continha. Geralmente,
os dados vão estar todos disponíveis, tá? Então, é só um exercício mesmo de ver qual conta que é e lançar ali, né? Um exercício de contabilidade. Aí aqui ele traz um exemplo do que é carga tributária bruta, carga tributária líquida, né? Então, isso aqui também é só uma questão de saber quais impostos que vão estar sendo colocados ali. É uma diferença entre de um para o outro de transferências e subsídios, e o carga tributária bruta não tem, né, essa adição de transferências e subsídios, né? A carga tributária bruta, ela só está envolvida com impostos, né, diretos e indiretos. Finalmente, a gente chega aqui numa economia quatro setores, que a gente tem o conceito de exportações e importações, né? Pessoal, até aqui, como é que está o entendimento de vocês? Eu estou explicando sobre como é o funcionamento do sistema econômico com setores, né? 2, 3, 4 agora. E como que isso vai gerando e produto e despesa, né? Ao mesmo tempo, porque essas coisas vão se igualando. Como é que vocês estão em termos de entendimento sobre isso? Tá indo. Tá indo para onde, Fernando? Só a Fernanda tá aqui comigo? É muitos detalhezinhos dos conceitos, e o principal é fazer um exercício para voltar nos conceitos a partir do exercício. Eu também tô, não sei o que eu também tô, em relação ao que, Agatha? É que se o senhor perguntou só tava a Fernanda aí. Aí eu falei que eu também tô. Ah, eu também tô. Ah, entendi. Achei que alguém tinha escrito alguma coisa ali. É bastante conceitinho. O principal aqui é entender os setores, né? O que cada setor acrescenta. A família acrescenta consumo. O setor privado acrescenta investimento. O setor externo acrescenta gasto do governo, né? Ele não acrescenta produção. Ele faz a empresa produzir mais, né? Opa, valeu, Carlos, obrigado. Não, Sabrina, você tinha perguntado se os elementos sempre vão estar voltados para o consumidor final. Eu não sei se eu acabei respondendo pela apresentação, mas você deve ter entendido, por exemplo, que nem tudo da produção vai para o consumidor final, uma parte da produção vai para outras empresas também, né? Então, essa parte que vai para as outras empresas é chamada de consumo intermediário. Esse consumo intermediário, na ótica da, ali da, vamos colocar, do produto nacional, ele vai aparecer na despesa nacional como investimento, né? Porque exatamente o consumo intermediário das empresas foi o que as empresas fizeram comprando matéria-prima, maquinário de outras empresas. Então, o que é consumo das empresas? O consumo intermediário na ótica lá do produto nacional vira investimento na ótica da despesa nacional, né? Então, uma coisa vai aparecendo em uma e vai aparecendo em outra também, em outra conta, né? Em uma conta e outra conta. E para consumir esses produtos, né, de empresa para empresa, alguém teve que produzir mais, né?
As empresas tiveram que deixar de produzir só para o consumidor final, produzir mais para as outras empresas. Para produzir mais para as outras empresas, tiveram que contratar mais trabalhadores, pagar mais renda para eles, pagar mais salário. Então, para que as empresas invistam, é preciso comprar, né? É preciso produzir essas mercadorias que as empresas vão comprar. E produzindo essas mercadorias que só as outras empresas vão comprar, é preciso gerar mais salário. Então, é despesa, que aumenta o produto, que aumenta a renda. Uma coisa vai puxando a outra. Né? Então, a ideia é essa. Nem tudo vai para o consumidor final. Se fosse, a gente teria só dois setores até hoje, né? Então, por exemplo, quando o governo vai fazer um investimento de uma escola, vai abrir uma creche, ele não vai lá e constrói a creche, ele vai lá e contrata uma empresa, ou tem uma empresa pública que vai fazer isso. Mas essa empresa pública que seja, ela vai precisar comprar materiais, que ela mesma não produz, ela vai ter que comprar materiais de outra empresa. Isso é o consumo intermediário ali, que vai aparecer na ótica da despesa como um investimento da administração pública, por exemplo. E a empresa pública vai ter que pagar salários, então tem os servidores públicos, né? Então, para fazer investimento da administração pública, que seria esse terceiro setor, né, os setores, o setor público, precisa pagar salários. E é preciso também o próprio gasto com investimento, com a estrutura do serviço público. Então, uma coisa vai puxar a outra. Beleza? Não tem como você só gerar produto e não gerar despesa e não gerar renda. Porque esse produto vai chegar para alguém. Alguém vai consumir esse produto. Esse produto, por exemplo, se ele não for consumido, ele vai gerar estoque. Se ele gera estoque, ele aparece como um investimento. Aí, para produzir, teve que pagar salário. Então, essas três coisas, renda, despesa e produto, estão sempre envolvidas num sistema econômico, né? Não tem como você desenvolver duas coisas dessa e uma também não seguir o mesmo passo, né? Não tem como as duas né, serem positivas e uma ser negativa, né? Ou uma ser positiva e as duas serem negativas, né? Todas elas seguem o mesmo ritmo. Ok? Tipo, aquele foi um ok, ok, ou aquele ok, assim, tipo, ah, vai aí, né? Segue aí. Vamos seguir, vamos para o 2.4, economia com todos os setores agora, né? Poxa, agora resolveu ter vida própria. O que vai acontecer quando a gente inclui mais um setor? O quarto setor nosso é chamado de setor externo, ou resto do mundo, né? Isso aqui, esse quarto setor, ele só vai aparecer em economias que são consideradas abertas, tá, pessoal? Ou seja, existem economias fechadas, né? Ou que tem um grau muito alto de fechamento para transações externas. Por exemplo, Coreia do Norte. Vamos dar esse exemplo aqui. É uma economia que ela é fechada em termos do que hoje a gente conhece a partir de outras economias, por exemplo, o Brasil. O Brasil é uma economia mais aberta do que a Coreia do Norte. Ou seja, a gente tem um volume de transações externas mais elevado. A gente troca mais com o mundo. Então, do ponto de vista da despesa nacional, isso significa que o mundo compra da gente,
né, que é calculado para a gente como exportação, aquilo que a gente manda para fora do país, e aquilo que a gente compra do mundo, que a gente traz para cá, para o Brasil, que a gente chama de importação, né? Então, aqui ele vai dar a definição certinha. Exportação são as compras dos estrangeiros dos nossos bens e serviços, ou seja, gastos do setor externo com nossas empresas. Importações são nossas compras em bens exterior, né, com bens exterior. Quando gastamos com o resto do mundo, parte da renda gerada no país que vaza para fora. Ou seja, são coisas que a gente tem aqui, né, que a gente tem de geração de renda aqui, e uma parte dessa renda nossa que a gente gera aqui, a gente está jogando para o resto do mundo. A gente está pagando gente de fora. Ao invés de a gente estar gerando emprego aqui, né, a gente está deixando de gerar emprego aqui e a gente está mantendo empregos lá fora. Então, quanto mais um país importa, mais emprego estrangeiro ele está gerando. Emprego que fica fora do país. Quando, por exemplo, uma empresa ela deixa de importar para o seu país, ela vem se instalar no país, significa que aquilo que era gasto em termos de importação, agora vai surgir na forma de investimento. Aquela empresa se instalou no país. É diferente. Então, aquilo que antes vinha com sinal negativo, porque era renda que vazava do país e ia para o exterior, agora vai ter sinal positivo na forma de investimento. Então, é sempre interessante para um país, ao invés de manter empregos no exterior, ele conseguir gerar empregos aqui dentro. Por isso que você vê muitas políticas industriais envolvidas com isso, envolvidas com a geração de tecnologia nacional para trazer as empresas de fora para cá. Essa é a ideia, para elas se instalarem aqui dentro, né? Dificilmente vai ter uma política industrial que beneficie a importação, ao invés de beneficiar que a produção venha para cá, né? Então, as exportações são ali trazidas como um X e as importações como M. E essa nomenclatura delas ali para fazer as contas, né, que a gente precisa fazer. E aqui, como a gente já tem todos os setores, são 4 setores, então, famílias, setor privado, setor público e setor externo, né? A gente tem um outro conceito também. No nível da despesa, a gente está falando de importação e exportação. No nível da renda, a gente vai estar falando de renda enviada ao exterior e renda recebida do exterior. Beleza? O que é a renda enviada ao exterior? A gente pode pagar salários de pessoas que estão lá fora, de nacionais de uma empresa, por exemplo, Banco do Brasil. Banco do Brasil tem na Argentina. Então, a gente está tendo renda nacional que está fora do país, né? A gente está enviando renda. Mas a gente também pode receber renda, tem uma empresa estrangeira que está aqui, né? Então, o que acontece, né? A empresa estrangeira está aqui, ela manda lucro para cá, ela manda salário para cá, ela manda dinheiro para cá, né? Então, acontece que é preciso saber se a gente mandou mais renda ou se a gente recebeu mais renda. Isso que a gente chama de renda líquida de fatores externos. O líquido é essa subtração, para saber qual dos dois é maior. Se a renda enviada ao exterior é maior, então a gente vai chamar de renda líquida enviada ao exterior. Se a renda
recebida do exterior é maior, então a gente vai chamar de renda líquida recebida do exterior. Só para fins ali de continha, né? O que é o principal? É a gente saber a diferença entre PIB, que é interno, daquilo que a gente chama de renda nacional bruta, né? De RNB. Qual que é a diferença entre as duas coisas? O interno, pessoal, ele está dentro do território nacional. Isso que é interno. É a produção de estrangeiros que estão aqui no país e de nacionais que estão aqui no país. Isso é o interno. Que eles produzem, que eles gastam e aquilo que eles recebem em termos de renda. Isso é interno. O que nós chamamos de nacional, ele pode estar tanto aqui dentro quanto lá fora. Países que são mais desenvolvidos, como Estados Unidos, Coreia do Sul, União Europeia, Reino Unido, né? A gente fala o seguinte, o agregado macroeconômico que interessa mais para esses países é o nacional, não é o interno. Geralmente eles têm um nacional maior do que o interno. Por quê? Porque o nacional, ele vai agregar também aquilo que eles têm que é enviado para eles de empresas que são nacionais deles que estão operando em outros países. Qual que é esse envio? Esse envio é de lucros, né, que, vamos dizer assim, as empresas vão mandar para suas matrizes nesses países, né? Então, você tem, por exemplo, os Estados Unidos, ele ganha muito dinheiro de empresas que são americanas que estão instaladas em outros países. Então, invariavelmente, esse país ele vai ter uma renda nacional maior do que o seu produto interno. Isso é mais interessante para eles. Isso é mais realista para a economia norte-americana do que para a nossa economia aqui no Brasil. A gente manda muita renda para fora. Então, para a gente, o produto interno bruto é um agregado econômico mais interessante do que o nacional. Pegaram essa diferença entre interno e nacional? Aqui vai ter a continha, como que ela é feita, né? O produto nacional é igual ao produto interno mais a renda líquida dos fatores externos, né? E aqui vai ter certinho, né? Qual é o caso da renda líquida enviada ou da renda líquida recebida do exterior. Eu só quero que vocês peguem a diferença entre o que é nacional e o que é interno, tá, pessoal? Beleza? Preciso saber se vocês pegaram isso. Vou olhar aqui para a carinha de vocês, né? Para esses retratos, na verdade. Que a gente está dando aula hoje para retratos, né? A gente não tem mais o contato com o rosto de vocês, é muito difícil. Pessoas que nem estão na sala, né? Para vocês, eu não sei se mudou muita coisa, mas para a gente que é professor, mudou completamente isso. Por exemplo, a gente sabe quando o aluno não pega as coisas na sala de aula só de olhar para a cara dele, assim, é uma piscada, assim, uma coisa diferente, uma expressão diferente, né? Com o rosto, um franzir da testa, assim, a gente sabe que o aluno deu uma bugada, né?
E aqui fica muito difícil, cara, porque a gente está vendo retratos, né? Tive um ok, um sim. Marcos, agradeço, Marcos, aí. Para nós também fica complicado também, né, professor? Porque, assim, é, na faculdade eu não estou tendo tanto esse problema. Mas, porque eu sou aprendiz e eu faço um curso para poder, na hora que eu não estou na empresa, eu estou fazendo o curso em casa. E nem sempre os professores dão o suporte para os alunos. Então, assim, esse modo remoto mudou bastante para a gente. Com certeza. Olha, gente, eu vou dar um exemplo aqui bem fácil. Nosso lado aqui. Brasil e Paraguai. Tem uma empresa do Paraguai aqui no Brasil e uma empresa brasileira no Paraguai. Ou seja, tem a sede fica aqui da empresa brasileira e lá foi montada assim, uma transnacional, né? Uma multinacional ali no Paraguai, brasileira. Essa empresa gerou lucro. Esse lucro ele vai ser remetido para a sede, para cá, para o Brasil. Então, no PIB, quando a gente for fazer PIB, essa renda aqui que vai ser remetida para o Brasil não vai entrar. Esse lucro que a empresa teve lá fora não entra. Agora, se a gente for calcular a renda nacional bruta do Brasil, aí esse lucro que a empresa brasileira teve no Paraguai, e esse lucro vai voltar para o Brasil, aí sim esse lucro vai poder entrar na renda nacional. Né? Então, por exemplo, a empresa do Paraguai. A empresa do Paraguai, que está instalada no Brasil, gerou lucro. Aí a empresa que está aqui no Brasil, ela vai remeter o lucro dela para o exterior. O que vai acontecer com o PIB brasileiro? Com o PIB brasileiro, a gente aumentou o PIB brasileiro, porque essa empresa está aqui no Brasil, ela gerou uma produção maior. O que aconteceu com o produto nacional? O produto nacional caiu, porque é dinheiro que ela está mandando para o exterior. É menos dinheiro que fica aqui com a gente. Então tem uma diferença assim brutal, né? Muito gritante para os países nesse sentido. Que aconteceu dos anos 70 para cá? Muitos países receberam empresas estrangeiras, né? As empresas da Europa, dos Estados Unidos, do Japão. Muitos países que estavam procurando se desenvolver. Acontece que essas empresas foram para esse país e aumentaram a produção dos países assim vertiginosamente. O PIB desses países aumentou muito, mas a renda nacional desses países caiu. Por quê? Porque esses países mandam muito dinheiro para o exterior, para onde ficam as sedes dessas empresas. Então, esses países, em termos de renda, são praticamente assim, não vou dizer escravos desses países estrangeiros, mas eles estão numa situação muito debilitada, porque se acontece uma crise lá fora, com esses países que têm as sedes dessas empresas, acontece um choque nesse país que tem as empresas, que tem as sucursais dessas empresas estrangeiras. Vide aí, por exemplo, a crise de 2008, que foi uma crise nesses países mais desenvolvidos que chegou nos países menos desenvolvidos, por conta dessas empresas. É muito bom ter empresas estrangeiras aumentando a concorrência, né, nos países menos desenvolvidos e tal, mas o que acontece como um contra-ataque, um contra-golpe,
É exatamente isso, aumentar a fragilidade macroeconômica desse país. É preciso ter uma gestão macroeconômica muito boa, para que os países não fiquem reféns, né, das empresas, quando essas empresas vão remeter lucros ao exterior. Porque o PIB ele pode estar crescendo, mas a renda nacional ela vai estar caindo. Existe uma igualdade entre produto, renda e despesa, mas não existe igualdade entre interno e nacional. Interno é uma coisa, nacional é outra. Interno é território, nacional é nacionalidade. Nacional é origem. Beleza? Agora deu para pegar? Nesse sentido, sim, mas a gente está falando de PIB, e PIB é interno, e a renda que eu estou falando aqui é a renda nacional, tá, pessoal? A renda interna também aumentaria. Porque PIB interno, renda interna e despesa interna são equivalentes. O que eu estou dizendo para vocês é que o PIB interno está indo numa direção e a renda nacional está indo em outra. Bugaram? Tá mais ou menos de boa. Qual que é a parte que está travada, Água? Vamos destravar isso aí. Professor, é que às vezes eu tenho que assistir ela as duas vezes, umas duas vezes, sabe, para eu conseguir guardar direito. Porque de primeira, assim, eu não guardo a matéria. Uhum. O meu caso também é o mesmo da Agatha. Quando eu assistir novamente às aulas, eu vou conseguir entender melhor, porque de primeira, assim, é bem complicada, são muitos detalhes para a gente conseguir aprender, assim, no mesmo momento. Eu acho que eu vou tentar usar essa telinha aqui, interativa. Vamos ver se vai. Vocês estão vendo essa telinha aqui? Não, professor. Ó, se eu escrever alguma coisa que aparece para vocês, eu desenho um A, né? Não apareceu nada. Não. Será que só eu que Não, vi? Vocês têm que professor. abrir o link, não tem? Tem um link lá no chat. Eu tentei abrir o link, o meu deu acesso negado. Putz. Professor, o que eu disse não é especificamente só com a sua matéria, tá? Não, fica tranquilo, eu entendo tranquilamente isso aí. Professor, manda o link novamente, porque eu não tô vendo. Eu vou abrir outra tela, esquece aqui. Vamos ver se tem outra aqui pra gente. Lousa interativo. Mandei link. Aí eu acho que tem que apertar lá no chat, vai ter o link. Tá dando negado para alguém? Pra mim tá. Deixa eu ver aqui no compartilhar. O meu eu tô solicitando, mas não tô. Tá acontecendo nada.
eu acho que é o mesmo link sempre. Adicione pessoas ou grupos. Eu vou ter que adicionar cada um que está aqui. Eles não estão conseguindo ver, então. O meu aparece assim, professor. Como que tá aí? Tá vendo? Espera aí, deixa eu fechar minha tela aqui. Deixa eu ver. Mostra aí, Marcos. Eu entro aqui no link, aí aparece acesso negado aqui em cima, aí eu peço para Você precisa ter solicitar. acesso. Beleza, deixa eu ver se eu... E aí, vê aí para mim, se vocês conseguem. Eu mudei aqui, parece que uma permissãozinha. Professor, eu estou assistindo a aula pelo celular, eu vou mudar para o computador para ver se eu consigo entrar. No meu pede a solicitação. Alô, a minha solicitação foi enviada. Nossa, é um trabalhinho isso aqui, hein? É um trabalhinho. Agora eu coloquei ele para compartilhar, eu coloquei com a UFMS. Então, qualquer um com esse link pode entrar. Eu tô botando o link de novo aí, vamos ver se... Confirmou a mesma coisa, Marcos? A mesma coisa. Pede o acesso e a solicitação. Ah, E fala que a solicitação foi enviada. entendi. Então, vou abortar aqui a explicação que eu ia fazer. O professor diz que não está habilitado para abrir. Ah, Já tentei umas 3 vezes, dá certo. é. Alguém mandou um chat aqui. O meu tá pedindo para baixar um aplicativo, cara. Não, pelo amor de Deus. Chega de aplicativo, gente. Já baixa um monte de aplicativo. Não, vou seguir aqui o conteúdo. Depois eu faço um vídeo mais curto, só para explicar aqui o conceito de interno e nacional. Mas anotem aí isso que eu falei. Nacional tem a ver com a origem do fator. Se ele é, vamos dizer assim, brasileiro ou estrangeiro. O interno tem a ver com território. No território, podem haver brasileiros e estrangeiros trabalhando. Ok. No nacional, a gente vai ter o interno, que é a questão de brasileiros e estrangeiros trabalhando aqui dentro, mais o que brasileiros trabalham lá fora. Beleza? Ó, se vocês pegarem a conta aqui do que é o PNB, que é o nacional,
e o PIB, que é o interno, o que vai ter de mais, além do PIB, que é a questão do território? Tem a diferença entre o envio e aquilo que é recebido do exterior. Se você recebeu mais do que aquilo que você enviou, o seu PNB vai ser maior do que o PIB. Agora, se você enviou mais do que aquilo que você recebeu do exterior, o seu PIB vai ser maior do que o PNB. Então, há casos que, por exemplo, o PIB vai aumentar porque você recebe um grande volume de empresas estrangeiras no seu país, elas começam a produzir lá, então o seu PIB ele vai aumentar, mas as empresas estrangeiras que estão no seu país, né, no caso aqui no Brasil, elas vão remeter lucros para as sedes que estão lá fora do país, fora do Brasil, no caso, vão remeter lucro para os Estados Unidos, Reino Unido, Europa, Japão, Coreia, assim vai. Então, o PIB pode estar aumentando, mas o PNB vai estar caindo. Isso acontece. Essa é a história do desenvolvimento da América Latina. As empresas estrangeiras ali vamos colocar assim, vamos colocar como exemplo mais prático, né? A relação Estados Unidos-México. Estados Unidos, eles enviaram muitas empresas do ramo automotivo para o México. A Ford, a GM, por exemplo, estão lá. O que acontece com o México? O PIB do México aumenta, só que Ford e GM não são empresas mexicanas, são empresas americanas. Essas empresas remetem lucros para os Estados Unidos, então o PIB do México aumenta, mas o PNB do México cai, né? A ideia é essa. O 2.4.3 ele vai apresentar para a gente uma fórmula, né, final ali, fórmula geral da despesa nacional, incluindo esse último termo que é o X menos M. O X menos M, pessoal, a gente chama de balança comercial, de saldo da balança, que é a diferença entre exportações e importações. Se as importações são maiores do que as exportações, então o saldo da balança é negativo. Se as exportações são maiores do que as importações, então o saldo é positivo, né? Então, se, por exemplo, as importações forem mais altas do que as exportações, o PIB vai cair. Quanto mais você exporta, maior é o seu PIB. Quanto maior o saldo da balança, maior é o seu PIB. Você pode exportar muito também e importar muito, né? Então, a ideia é você ter um saldo bom. Pode ser que você nem exporte muito, mas se você não exporta muito, mas controla as importações, é possível que você tenha um saldo positivo bom, né? Para isso, é importante você ter um câmbio que facilite exportações e diminua importações, né? Só que algumas importações são necessárias. Por exemplo, importações de bens de produção para as empresas nacionais. Por exemplo, a indústria tem que importar muita coisa que ela utiliza, né? Chips, semicondutores, condutores, molas, né? Graxas, no caso do agronegócio, vitaminas, né? Defensivos, agrícolas, maquinário também. Se o preço não tiver bom para importar, por exemplo, esse dólar, o dólar está R$ 5 para R$ 1. Não, o dólar está, eu falei o contrário, está US$ 1 para R$ 5, né? O que vai acontecer? As importações vão ficar muito caras, então as empresas vão importar menos.
Se as empresas vão importar menos e esses bens são bens de produção, significa que elas vão produzir menos também. Então, é necessário ter um cuidado com a política cambial para você poder incentivar no grau certo as importações e as exportações. Necessário, por exemplo, para a indústria conseguir importar bens de produção de forma barata, mas também no momento que elas forem exportar a um preço mais competitivo lá fora. Para exportar é bom ter um câmbio desvalorizado. Esse câmbio de 5 para 1 é bom para exportação. Você vê que o agronegócio é um setor que está ganhando com esse câmbio. Mas o setor da indústria, ele está perdendo espaço. A gente está vivendo uma desindustrialização. A indústria está perdendo espaço aqui no país e se alocando em outros países, né? Por exemplo, a Argentina, né? A Ford foi para lá, montou uma planta lá na Argentina, né? Por isso, o câmbio aqui está dificultando o acesso a mercadorias essenciais que só são conseguidas lá fora, né? Mas essa é a fórmula final da despesa. Que ele vai dar um fluxo circular, né, que eu achei muito complexo para entender, mas aqui ele vai dar as relações entre os setores, né, e no final a relação entre tudo aquilo que acontece num país com aquilo que acontece no resto do mundo, né? Aqui, pessoal, eu gostaria de deixar para vocês o exercício 2.5. Ele tem resolução, tá, pessoal? Para vocês conferirem. Se vocês forem fazer o exercício 2.5, o que eu falo para vocês? Ele é um bom exercício porque vocês podem partir dele para entender a teoria. Ao tentar fazer aqui o A ao G, vocês vão ter que recorrer aos elementos teóricos. E aqui está tudo muito sim, muito prático de fazer. Então é um exercício ótimo para conseguir absorver a teoria, né? E aqui ele vai dar renda interna bruta, por exemplo, a custo de fatores. O que é renda interna bruta a custo de fatores? Você vai lá no exercício, ó, renda interna bruta a custo de fatores. Então é só somar salário, juros, aluguéis e lucros. Então ele vai passar ali, por exemplo, quais são esses elementos. 300 mais 45, salários pagos a famílias, mais juros, aluguéis e lucros. 450. Então, nós somos dois. Eu tenho o exercício A aqui, renda interna bruta, custo de fatores. Esse RIB, CF. Então, 300 mais 450. O B, renda interna líquida, custo de fatores. O líquido para o bruto, a única diferença que vai ter é depreciação, né? Então, letra B, quanto que é de depreciação? É 25. Então, se eu tinha 750 menos 25, 725. E por aí vai. Então, é um exercício ótimo para conseguir assimilar a teoria. Beleza? Pessoal, eu vou parar no 2.5 aqui com vocês, porque eu acho que é o essencial do capítulo. Depois disso, ó, vocês vão ver que ele vai falar da diferença entre o real e o nominal, que é uma diferença importante. E depois ele vai entrar no cálculo de índices, números índices. O que é o cálculo do número índice? É o cálculo de inflação. Vocês vão ver que tem números índices de inflação. E ele vai dar o que eles significam, né, como que eles são calculados. Então, eu acho interessante, mas para aquilo que a gente vai precisar para o capítulo 10, o 11 e o 12, até o 2.5 que a gente viu, é o suficiente. Beleza?
Ok, pessoal? Então, se vocês ficaram travados em alguma parte, façam o exercício 2.5 e aí voltem nas partes que vocês ficaram com dúvida. Vocês vão ver que o cálculo dá certinho, que as coisas batem, que às vezes um conceito que você não estava conseguindo absorver ali, na hora que você faz a conta, tá bem tranquilo. As contas são de mais e menos, né? Tem uma conta ali que tem uma divisão. Então, são operações aritméticas, assim, muito simples. Beleza, pessoal? Sim, professor. E quando que o senhor vai estar postando a aula para gente? Eu posso postar aula amanhã, beleza? Deixa eu encerrar a gravação aqui para não ficar muito